Você sabia que existe uma única frase na Bíblia que pode transformar completamente a forma como você enfrenta o cansaço, a pressão e o peso da vida? Uma promessa tão poderosa que atravessou 2000 anos e continua mudando vidas até hoje. Essa promessa está em Mateus 11:28, e hoje vamos mergulhar profundamente neste convite revolucionário de Jesus. Mas antes de começarmos, me conta aqui nos comentários, de qual cidade você está assistindo esse vídeo. E se você ainda não é inscrito no canal, clica no botão de inscrever-se agora. Ative o sininho para não perder nenhum estudo bíblico que vai fortalecer sua fé e transformar sua vida. Vamos lá? Então vem comigo. No Evangelho de Mateus, capítulo 11, encontramos um dos mais belos e consoladores convites que Jesus já fez à humanidade. Este texto surge em um momento peculiar do ministério de Cristo, quando ele havia acabado de confrontar cidades impenitentes que, apesar de presenciarem seus milagres mais extraordinários, permaneceram endurecidas e incrédulas. Corazim, Betsaida e Cafarnaum haviam visto o poder divino em ação, mas recusaram-se a se arrepender. É exatamente após esse cenário de rejeição que Jesus eleva uma oração de gratidão ao Pai e estende um convite universal aos cansados e sobrecarregados. A aparente contradição é notável. Jesus acabará de experimentar rejeição, mas sua resposta não foi amargura ou desânimo, mas gratidão e abertura. Ele reconhece a soberania de Deus sobre quem recebe revelação divina, declarando que o Pai escondeu certas verdades dos sábios e instruídos, revelando-as aos pequeninos. Essa inversão de valores estabelece o tom para o convite que viria a seguir. O reino de Deus opera sob princípios diferentes dos sistemas humanos de poder e prestígio. Não são os autossuficientes que encontram entrada, mas aqueles que reconhecem sua necessidade e dependência. O ministério de Jesus sempre foi marcado por essa característica inclusiva e acolhedora. Enquanto os líderes religiosos da época criavam barreiras cada vez mais altas para separar os dignos dos indignos, Jesus construía pontes. Ele comia com publicanos e pecadores, tocava leprosos, conversava com samaritanos e valorizava as mulheres em uma sociedade patriarcal. Seu convite aos cansados não é uma exceção à sua prática ministerial, mas sua essência destilada em palavras. Cristo não veio para os que se consideram sãos, mas para os enfermos. Não para os justos, mas para os pecadores que reconhecem sua condição. Este contexto nos ajuda a compreender que o convite de Jesus não é meramente uma oferta de conforto psicológico ou emocional, embora certamente inclua isso. É um chamado a um novo modo de vida, a uma nova relação com Deus e com as estruturas religiosas que haviam se tornado opressivas. Jesus está oferecendo uma alternativa revolucionária ao sistema de mérito e performance religiosa que predominava. Ele propõe um caminho de graça, descanso e intimidade com o Pai que contrasta radicalmente com o legalismo exaustivo dos fariseus. A beleza deste texto reside também em sua universalidade. Não há qualificações restritivas, não há pré-requisitos impossíveis. O único requisito é reconhecer-se cansado e sobrecarregado. E quem, em algum momento da vida, não se sente assim? Jesus fala a uma condição humana universal, transcendendo épocas, culturas e contextos sociais. Seu convite ressoa através dos séculos, alcançando cada geração com a mesma frescura e relevância. Vinde a mim, todos os que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Estas palavras carregam uma intimidade e pessoalidade impressionantes. Jesus não diz vinde à religião, vinde à igreja ou vinde aos rituais. Ele diz vinde a mim. O convite é para um relacionamento pessoal, não para uma instituição ou sistema. Esta distinção é crucial para compreendermos a natureza do cristianismo autêntico. No centro de tudo está uma pessoa, não uma filosofia, um relacionamento, não um conjunto de regras. A palavra vinde implica movimento, ação, decisão. Não é uma oferta passiva que automaticamente se aplica a todos, mas um convite que requer resposta. Há uma dimensão de vontade humana envolvida. Deus respeita nossa capacidade de escolha e não força sua presença em nossas vidas. O convite está aberto, a porta está destrancada, mas precisamos dar o passo de nos aproximar. Essa aproximação pode assumir muitas formas. Pode ser uma oração hesitante, um clamor desesperado, uma busca sincera, ou simplesmente o reconhecimento honesto de nossa necessidade.
Quem são os cansados e oprimidos aos quais Jesus dirige seu chamado? Em um nível imediato, Jesus se referia àqueles que estavam esgotados sob o peso da lei mosaica conforme interpretada pelos escribas e fariseus. Esses líderes religiosos haviam transformado a Torá em um sistema insuportável de regulamentos, acrescentando centenas de tradições humanas às leis divinas originais. O resultado era um fardo tão pesado que ninguém conseguia carregá-lo com sucesso, gerando culpa, frustração e uma sensação perpétua de inadequação diante de Deus. Mas a aplicação vai muito além daquele contexto histórico específico. Os cansados são todos aqueles que estão exaustos de tentar alcançar a perfeição por seus próprios esforços, que lutam sob o peso da culpa e do fracasso moral, que se sentem esmagados pelas expectativas da sociedade, da família ou de si mesmos. São os que carregam traumas não curados, mágoas profundas, vícios que parecem invencíveis, solidão que corrói a alma. São os que acordam todos os dias para enfrentar circunstâncias difíceis, relacionamentos quebrados, doenças crônicas, ou simplesmente o vazio existencial de uma vida sem propósito claro. Os oprimidos incluem aqueles que sofrem sob sistemas injustos, que experimentam discriminação, pobreza, violência ou exploração. Mas também abrange formas menos visíveis de opressão, a tirania do perfeccionismo, a prisão do medo, as correntes das comparações constantes nas redes sociais, a opressão de uma consciência culpada sem encontrar perdão. Jesus enxerga todas essas formas de fardo e oferece alívio genuíno. O verbo aliviarei traduz uma palavra grega que significa dar descanso, refrescar, revigorar. É uma promessa de renovação, não apenas de remoção completa e imediata de todas as dificuldades. Jesus é realista sobre a vida neste mundo caído. Ele mesmo disse que teríamos aflições. Mas promete sua presença que alivia, sua graça que fortalece, sua perspectiva que dá significado ao sofrimento. O alívio que Jesus oferece não é necessariamente a eliminação das circunstâncias difíceis, mas uma transformação interior que nos capacita a enfrentá-las com paz e propósito. Jesus continua: tomai sobre vós o meu jugo, e aprendei de mim. À primeira vista, isso pode soar contraditório. Jesus convida os sobrecarregados a tomar um jugo. Um jugo não seria mais um fardo, mais uma restrição. Para compreender esta aparente contradição, precisamos entender o que significa o jugo de Cristo e como ele difere radicalmente de outros jugos que carregamos. Na agricultura da antiguidade, o jugo era uma peça de madeira colocada sobre os ombros de animais de tração, geralmente bois, para que pudessem puxar arados ou carroças. Um bom jugo era cuidadosamente moldado para se ajustar perfeitamente ao animal, distribuindo o peso de forma equilibrada e minimizando o desconforto. Um jugo mal feito causava feridas, dor e ineficiência. Curiosamente, a tradição judaica conta que José, o pai terreno de Jesus, era carpinteiro especializado em fazer jugos. Jesus, tendo crescido nessa oficina, conhecia intimamente o que constitui um bom jugo. Metaforicamente, um jugo representa compromisso, disciplina, submissão a uma autoridade ou causa. No contexto religioso judaico, tomar o jugo era uma expressão comum. Falava-se do jugo da Torá, do jugo do reino dos céus, ou do jugo de um rabi específico quando alguém se tornava seu discípulo. Então, quando Jesus fala de seu jugo, está convidando pessoas a se tornarem seus discípulos, a viverem sob seus ensinamentos e sua autoridade. Mas por que isso seria mais leve? Porque o jugo de Cristo é moldado pela graça, não pela performance. É motivado pelo amor, não pelo medo da condenação. É sustentado pela presença do Espírito Santo, não apenas pelo esforço humano. É direcionado por um relacionamento, não por um código legalista. Enquanto o jugo dos fariseus consistia em centenas de regras externas que regulavam cada aspecto da vida sem transformar o coração, o jugo de Jesus consiste em 2 mandamentos principais: amar a Deus de todo o coração e amar o próximo como a si mesmo. De certo modo, isso é mais radical e abrangente do que qualquer lista de regras, mas também é mais libertador porque trabalha de dentro para fora. O convite de Jesus para tomar seu jugo indica que há uma decisão voluntária envolvida. Ninguém é forçado. Mas também revela uma verdade importante: trocar um jugo por outro. A ilusão da autonomia completa é exatamente isso, uma ilusão. Todos vivemos sob algum jugo,
seja das expectativas sociais, dos desejos carnais, da opinião pública, da busca por sucesso, da necessidade de aprovação ou de vícios diversos. A questão não é se teremos um jugo, mas qual jugo escolheremos carregar. Jesus oferece um jugo que, paradoxalmente, liberta. Há também um elemento comunitário no conceito do jugo. Frequentemente, jugos eram feitos para dois animais trabalharem juntos. Quando Jesus nos convida a tomar seu jugo, está oferecendo trabalhar ao nosso lado. Não estamos sozinhos sob este jugo. Ele está conosco, carregando o peso maior, guiando-nos, dando o ritmo. Esta imagem de parceria com Cristo transforma completamente a natureza da obediência cristã. Não é um esforço solitário e desesperado para agradar a um Deus distante, mas uma caminhada lado a lado com um Salvador presente. Aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. Jesus não apenas nos convida a seguir seus ensinamentos, mas a aprender dele como pessoa, a observar seu caráter e imitá-lo. O discipulado cristão não é meramente intelectual, embora inclua o intelecto. É transformacional, moldando não apenas o que sabemos, mas quem somos. Jesus se descreve como manso e humilde de coração. Essas duas qualidades são fundamentais para compreender por que seu jugo é suave. A mansidão não é fraqueza, como frequentemente é mal interpretada na cultura contemporânea. É força sob controle, poder temperado por compaixão. É a capacidade de responder com graça em vez de retaliação, com paciência em vez de raiva precipitada. Jesus demonstrou mansidão quando não respondeu acusações falsas, quando perdoou seus crucificadores, quando lavou os pés dos discípulos. A humildade de coração é ainda mais profunda. Não se trata de falsa modéstia ou autodepreciação doentia, mas de uma avaliação honesta de si mesmo diante de Deus e dos outros. É o oposto da arrogância, do orgulho que precisa sempre estar certo, sempre estar no controle, sempre ser reconhecido. A humildade reconhece dependência, valoriza os outros, e está disposta a servir sem exigir reconhecimento. Jesus, sendo Deus encarnado, tinha todos os direitos de exigir adoração e serviço, mas escolheu o caminho do servo sofredor. Porque essas qualidades tornam o jugo leve. Porque a mansidão e a humildade dissolvem muitos dos fardos que nós mesmos criamos. Grande parte de nosso cansaço vem da necessidade de defender nosso ego, provar nosso valor, proteger nossa reputação e competir constantemente com os outros. Quando aprendemos mansidão e humildade de Cristo, esses fardos começam a cair. Não precisamos mais impressionar ninguém. Somos aceitos por Deus por causa de Cristo. Não precisamos mais vencer todos os argumentos. A verdade não depende de nosso ego. Não precisamos mais escalar hierarquias sociais desesperadamente. Nosso valor está seguro em nossa identidade como filhos de Deus. Aprender de Cristo também significa absorver seus valores e prioridades. Jesus valorizava pessoas acima de tradições, misericórdia acima de sacrifícios, motivações internas acima de performances externas. Ele não media o valor das pessoas por sua posição social, riqueza, educação ou religiosidade. Ele via cada pessoa como preciosa, criada à imagem de Deus, digna de amor e redenção. Quando começamos a ver através dos olhos de Cristo, muitas das pressões que nos sobrecarregam perdem seu poder. A escola de Cristo não tem graduação nesta vida. Sempre há mais a aprender, mais aspectos de seu caráter a internalizar, mais áreas de nossa vida a submeter ao seu senhorio. Mas esta é uma escola de graça, onde os fracassos são oportunidades de crescimento, não motivos de expulsão. O professor é infinitamente paciente, o currículo é personalizado para cada aluno, e o objetivo não é perfeição instantânea, mas progresso constante em direção à maturidade espiritual. E encontrareis descanso para as vossas almas. Esta é a promessa central do convite de Jesus. O descanso que ele oferece não é primariamente físico, embora possa incluir esse aspecto. É um descanso para a alma, para a parte mais profunda de nosso ser, para aquele centro do qual emanam nossos pensamentos, emoções, desejos e vontade. Este descanso tem múltiplas dimensões. Primeiro, há o descanso da culpa. Muitas pessoas vivem sob uma opressão constante de condenação, sempre conscientes de seus fracassos, sempre se sentindo inadequadas diante de Deus e dos outros.
O Evangelho oferece descanso dessa culpa através do perdão completo em Cristo. Quando genuinamente compreendemos que Cristo pagou a penalidade por nossos pecados na cruz, que Deus não está mais contando nossas transgressões contra nós, uma paz profunda pode inundar a alma. Não precisamos mais fugir da presença de Deus com vergonha. Podemos nos aproximar com confiança. Segundo, há o descanso da performance. Nossa cultura está obcecada com produtividade, sucesso e conquistas. Sempre há mais a fazer, mais a alcançar, mais uma meta a atingir. Nas redes sociais, constantemente nos comparamos com versões cuidadosamente editadas da vida dos outros, sentindo-nos inadequados. O descanso de Cristo liberta dessa roda de hamster infinita. Nosso valor não está em nossas conquistas, mas em nossa identidade como amados de Deus. Podemos trabalhar, não para provar nosso valor, mas a partir de um senso de valor já estabelecido. Terceiro, ao descanso da ansiedade. Jesus ensinou extensivamente sobre não se preocupar com o amanhã, sobre confiar no Pai Celestial que cuida dos pássaros e veste os lírios do campo. Este descanso não é irresponsabilidade ou negligência das obrigações legítimas, mas uma libertação da ansiedade paralisante que nos rouba o sono e a paz. Quando entregamos nossas preocupações a Deus em oração, confiando em sua soberania e bondade, experimentamos um descanso que transcende a compreensão lógica. Quarto, ao descanso existencial. Muitas pessoas vivem com perguntas atormentadoras sobre o significado da vida, sobre sua identidade, sobre seu propósito. Por que estou aqui? Minha vida importa. Para onde estou indo após a morte? O Evangelho oferece respostas sólidas a essas questões fundamentais. Fomos criados por Deus, para Deus, e encontramos nosso propósito máximo em conhecê-lo e glorificá-lo. Há vida além da morte, e aqueles que confiam em Cristo têm a promessa de vida eterna. Este senso de significado e direção traz um descanso profundo à alma inquieta. O descanso que Jesus oferece é compatível com atividade e até com sofrimento. Não é a ausência de trabalho ou dificuldades, mas a presença de paz no meio deles. É possível estar ocupado e ainda experimentar descanso na alma. É possível passar por provações severas e ainda ter uma paz que permanece no centro do ser. Este descanso é mais uma questão de estado interno do que de circunstâncias externas. Vale notar que Jesus não promete que encontraremos esse descanso imediatamente ou que ele será sempre completo nesta vida. O processo de aprender de Cristo e experimentar o descanso que ele oferece é gradual, com altos e baixos. Haverá momentos em que o descanso é profundo e palpável, e outros momentos em que lutamos para mantê-lo. A promessa é que, permanecendo conectados a Cristo, o descanso está disponível e se tornará cada vez mais realidade em nossas vidas. Porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Jesus conclui seu convite com uma reafirmação da natureza do que está oferecendo. Estas palavras parecem quase boas demais para serem verdadeiras, especialmente quando consideramos as demandas radicais do Evangelho em outras passagens. Jesus falou sobre tomar a cruz diariamente, sobre negar a si mesmo, sobre perder a vida para encontrá-la. Como isso pode ser considerado um fardo leve? A chave está em entender a matemática divina, que funciona de forma oposta à lógica humana. No cálculo humano, mais obrigações significam mais peso. Mas no reino de Deus, submeter-se completamente a Cristo paradoxalmente nos liberta. Quando paramos de lutar por controle e entregamos as rédeas de nossa vida ao Senhor, um peso enorme é tirado de nossos ombros. Não somos mais responsáveis por fazer tudo acontecer, por controlar todos os resultados, por corrigir todos os problemas. Há uma rendição que traz libertação. O jugo é suave não porque exige pouco, mas porque é perfeitamente ajustado a cada indivíduo por um mestre artesão. Jesus conhece nossas capacidades, nossas limitações, nosso temperamento único. Ele nunca coloca sobre nós mais do que podemos carregar com sua ajuda. E quando o peso parece insuportável, descobrimos que ele está carregando a maior parte dele. Como a letra do hino antigo expressa, lançai sobre ele toda a vossa carga, porque ele tem cuidado de vós. Há também uma diferença fundamental entre o fardo que Cristo coloca sobre nós e os fardos que outros, ou nós mesmos, tentam impor. O fardo de Cristo tem propósito, tem significado, tem valor eterno. Não é peso desnecessário,
mas o tipo de carga que fortalece e desenvolve, como pesos numa academia. Os músculos espirituais crescem sob esse tipo de pressão intencional e amorosa. Em contraste, muitos dos fardos que carregamos são inúteis. Preocupações desnecessárias, comparações tóxicas, perfeccionismo neurótico, ressentimentos guardados, culpa sobre pecados já perdoados. Além disso, o jugo de Cristo é compartilhado. Ele não nos dá uma carga e nos deixa tropeçando sozinhos sob seu peso. Ele caminha conosco, colocado no mesmo jugo. Esta é a promessa da presença contínua de Cristo através do Espírito Santo. Eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos, Jesus prometeu. Qualquer coisa que enfrentemos, Ele enfrenta conosco. Não há solidão verdadeira na vida cristã, apenas a percepção temporária de solidão quando perdemos a consciência de sua presença. A suavidade do jugo também se relaciona com a motivação. Quando servimos a Cristo por amor e gratidão, em vez de medo e obrigação, a natureza do serviço muda completamente. As mesmas ações que seriam pesadas se feitas por dever tornam-se leves quando feitas por amor. Um pai pode acordar várias vezes durante a noite para cuidar de um bebê recém-nascido. E embora seja fisicamente exaustivo, o amor torna esse fardo suportável, até mesmo alegre. Similarmente, quando crescemos em nosso amor por Cristo e compreensão de seu amor por nós, o que antes parecia obrigação onerosa transforma-se em privilégio deleitoso. Outra dimensão da leveza do fardo está na simplicidade do Evangelho. Jesus reduziu centenas de mandamentos a 2, amar a Deus e amar o próximo. Claro, esses 2 mandamentos são profundos e abrangentes, tocando cada área da vida. Mas são simples de lembrar, claros em sua direção e unificados em seu foco. Não precisamos memorizar códigos complexos ou consultar especialistas religiosos para cada decisão. Temos princípios claros que podem guiar nossas escolhas. Para apreciar plenamente a oferta de Jesus, é útil contrastar seu jugo com os outros jugos sob os quais as pessoas vivem. No tempo de Jesus, o contraste mais óbvio era com o sistema farisaico. Os fariseus haviam desenvolvido uma interpretação da lei, que incluía 613 mandamentos da Torá, mais centenas de cercas adicionais, tradições humanas destinadas a prevenir até mesmo a possibilidade de quebrar os mandamentos originais. O resultado era um sistema tão complexo que apenas estudiosos dedicados podiam conhecê-lo completamente, e ninguém poderia guardá-lo perfeitamente. Esse sistema produzia orgulho naqueles que conseguiam manter uma aparência externa de conformidade, e desespero naqueles que reconheciam seus constantes fracassos. Não havia descanso, apenas esforço contínuo e culpa persistente. Jesus condenou esse sistema não porque era santo demais, mas porque perdia completamente o ponto da lei, substituindo transformação do coração por performance externa, e amor por legalismo. No mundo contemporâneo, há múltiplos jugos pesados sob os quais as pessoas vivem. O jugo do materialismo promete satisfação através de aquisição, mas sempre exige mais, nunca satisfazendo verdadeiramente. As pessoas trabalham horas exaustivas, acumulam dívidas, sacrificam relacionamentos e saúde na busca de uma prosperidade que sempre parece estar um passo à frente. O resultado é exaustão, não realização. O jugo do perfeccionismo é especialmente cruel. Ele sussurra que você nunca é bom o suficiente, nunca fez o suficiente, nunca alcançou o suficiente. Nas redes sociais, esse jugo se intensifica com comparações constantes com versões altamente editadas da vida dos outros. As pessoas tentam criar uma persona perfeita online, enquanto por dentro se sentem fragmentadas e inadequadas. Esse jugo não tem descanso porque nunca há suficiente perfeição. O jugo da opinião pública mantém muitos cativos. Vivem em constante medo do que os outros pensam, moldando suas ações, palavras e até mesmo crenças para ganhar aprovação. Esse é um mestre cruel porque é impossível agradar a todos, e as opiniões mudam constantemente. O que era aceitável ontem é condenado hoje. Não há paz em viver para a aprovação dos outros. O jugo do vício, seja substâncias, pornografia, jogos de azar ou outros comportamentos compulsivos, promete prazer mas entrega a escravidão. Cada vez que a pessoa cede, o jugo aperta mais. O que começou como escolha torna-se compulsão. A vergonha e o segredo adicionam peso ao fardo. Muitos que lutam com vícios sentem-se completamente impotentes para mudar, presos em ciclos destrutivos.
O jugo da religião sem relacionamento é talvez o mais tragicamente irônico. Pessoas podem estar envolvidas em atividades religiosas, mantendo aparências espirituais, enquanto por dentro estão vazias e cansadas. Vão à igreja por obrigação, oram por dever, servem por culpa. Nunca experimentaram o descanso do verdadeiro relacionamento com Cristo porque confundiram atividade religiosa com intimidade espiritual. Jesus condenou fortemente esse tipo de religiosidade externa sem transformação interna. Em contraste a todos esses jugos opressivos, o jugo de Cristo oferece liberdade genuína. Liberdade da necessidade de provar-se, de controlar tudo, de carregar culpa de pecados perdoados, de fingir ser algo que não é. É um jugo que, ao contrário dos outros, realmente liberta aqueles que o assumem. Como Jesus disse em outra ocasião, conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Como, então, vivemos praticamente sob esse jugo suave? Como experimentamos concretamente o descanso que Jesus promete? Não é suficiente admirar intelectualmente a beleza do convite de Cristo. Precisamos responder e viver suas implicações. Primeiro, precisamos vir. Isso significa um movimento deliberado em direção a Jesus. Para alguns, esse primeiro passo é uma conversão inicial, reconhecendo pela primeira vez sua necessidade de um Salvador e colocando sua fé em Cristo. Para aqueles que já são cristãos, vir pode significar se reaproximar após um período de distanciamento, ou se aprofundar em uma intimidade que havia se tornado superficial. Vir a Jesus é tanto um evento único quanto uma prática contínua. Esse movimento em direção a Cristo acontece através de disciplinas espirituais, oração, leitura bíblica, adoração, comunhão com outros crentes. Essas práticas não são o jugo pesado que mencionamos antes, quando feitas com motivação correta, são meios de graça que nos conectam com a presença de Deus. A oração não precisa ser eloquente ou longa, pode ser simplesmente um clamor honesto do coração. A leitura bíblica não precisa ser academicamente rigorosa, pode ser uma meditação simples em um verso que ressoa com nossa situação atual. Segundo, precisamos tomar o jugo. Isso envolve uma decisão consciente de submeter nossa vontade à vontade de Cristo, de fazer dele o Senhor de nossas vidas, não apenas o Salvador. É fácil querer Jesus como Salvador que perdoa pecados e garante o céu, mas resistir a Jesus como Senhor que tem autoridade sobre como vivemos. Mas o descanso completo só vem quando entregamos o controle. Enquanto lutamos para manter as rédeas de nossa vida, carregamos um peso que nunca fomos destinados a carregar. Tomar o jugo significa obediência, mas obediência motivada por amor, não medo. Significa fazer escolhas diárias, às vezes custosas, de seguir os ensinamentos de Cristo mesmo quando é inconveniente ou contraria nossos desejos imediatos. Pode significar perdoar quando queremos guardar ressentimento, dar quando queremos acumular, servir quando queremos ser servidos, falar a verdade quando seria mais fácil mentir. Terceiro, precisamos aprender. Isso requer humildade para reconhecer que não sabemos tudo, que precisamos de transformação. Aprender de Cristo é um processo de toda a vida. Estudamos seus ensinamentos nas Escrituras. Observamos seu exemplo nos Evangelhos. Permitimos que o Espírito Santo nos confronte, convença e transforme. Estamos abertos à correção, dispostos a mudar quando percebemos áreas de nossa vida que não estão alinhadas com o caráter de Cristo. Aprender de Cristo também acontece em comunidade. Isolamento é perigoso para a vida espiritual. Precisamos uns dos outros para encorajamento, prestação de contas, ensinamento e companheirismo. A Igreja, apesar de todas as suas imperfeições, é o corpo de Cristo na terra, e é onde crescemos juntos em maturidade espiritual. Quarto, precisamos descansar. Isso parece simples, mas é talvez o mais difícil para muitos. Nossa cultura não valoriza descanso, valoriza produtividade. Sentimos-nos culpados por não estar sempre ocupados, sempre produzindo. Mas Deus instituiu o Sabá desde a criação, um dia de descanso semanal. Jesus modelou momentos de retiro das multidões para oração e renovação. Precisamos criar ritmos de vida que incluam descanso genuíno, não apenas atividade religiosa adicional. Descansar em Cristo significa também aprender a soltar preocupações. Quando a ansiedade surge, levá-la conscientemente a Deus em oração e deixá-la lá, em vez de pegá-la de volta imediatamente.
Significa desenvolver a disciplina de fixar nossas mentes nas coisas lá do alto, cultivando perspectiva eterna que relativiza as preocupações temporais. Finalmente, precisamos compartilhar. Quando experimentamos o descanso de Cristo, naturalmente queremos que outros também o conheçam. O convite de Jesus não era apenas para nós, é para todos os que estão cansados. Tornamo-nos canais de graça, convidando outros a virem a Cristo. Não de forma arrogante ou coerciva, mas com a humildade de quem foi resgatado oferecendo o mesmo resgate a outros náufragos. A vida sob o jugo de Cristo não elimina todas as dificuldades. Jesus foi claro sobre isso: no mundo tereis aflições. Mas ele acrescentou: mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. As aflições continuam, mas nossa experiência delas é transformada quando estamos descansando em Cristo. Encontramos significado no sofrimento, esperança em meio ao desespero, alegria mesmo na dor. O convite de Jesus continua ressoando através dos séculos: vinde a mim, todos os que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Não importa quão pesado seja seu fardo hoje, não importa quão exausto você se sinta, não importa quantas vezes você tentou e falhou, o convite permanece. Jesus está de braços abertos, oferecendo descanso verdadeiro para sua alma cansada. A questão não é se você é digno o suficiente para vir, ninguém é. A questão é se você reconhece sua necessidade e está disposto a dar o passo de fé em direção a Ele. Você já carregou seu fardo sozinho por tempo suficiente. É hora de trocá-lo pelo jugo suave de Cristo, de aprender dele que é manso e humilde de coração, e de finalmente experimentar o descanso que sua alma tanto anseia. Este não é um convite para uma vida de facilidade ou ausência de desafios. É um convite para uma vida de propósito, significado, paz interior e esperança inabalável, mesmo quando as circunstâncias externas são difíceis. É um convite para caminhar não mais sozinho, mas lado a lado com o próprio Filho de Deus. É um convite para trocar o jugo pesado do legalismo, da performance e da autossuficiência pelo jugo leve da graça, do relacionamento e da dependência amorosa. A cada manhã, podemos renovar nossa decisão de permanecer sob este jugo suave. Nos momentos de estresse, podemos lembrar que Cristo está conosco no jugo, carregando a maior parte do peso. Quando falhamos, podemos lembrar que o jugo dele não é baseado em nossa perfeição, mas em sua graça. Quando nos sentimos sobrecarregados, podemos voltar a este convite fundamental e ouvir novamente Jesus dizendo: vinde a mim, e eu vos aliviarei. E agora me responde com sinceridade: qual fardo você está carregando sozinho que Jesus está te convidando a entregar hoje? Porque aqui está a verdade que muda tudo. Você nunca foi criado para carregar esse peso sozinho. Me conta aqui nos comentários de qual cidade você está assistindo. E qual fardo você vai entregar nas mãos de Jesus hoje? Se este vídeo tocou seu coração, se inscreve no canal e ativa o sininho para mais estudos que vão fortalecer sua fé. Lembre-se, o convite de Jesus não é para quando você estiver pronto, é para agora. Ele te vê exatamente onde você está, conhece cada peso que você carrega, e ainda assim diz: vinde a mim, e eu vos aliviarei. O jugo dele é suave, o fardo dele é leve. E o descanso que ele oferece é real. Não espere mais. Venha a ele hoje. Que Deus abençoe você. Até o próximo vídeo.